queridos irmãos, é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Hoje nós vamos fazer uma palestra aqui e o nosso tema da noite é não julgueis para não ser julgados. Algo que todos nós necessitamos muito aprender, porque na verdade às vezes a gente não reconhece, mas nós fazemos isso muito mais do que nós imaginamos. Estamos o tempo todo julgando as pessoas. Então, lógico, antes de tudo, vamos pedir a Deus, pedir aos nossos queridos amigos espirituais, ao nosso querido Espírito Protetor, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos inspire para que nós possamos, eu da minha parte, ter inspiração, ser claro e tocar o coração de todos vocês e o meu também, e que vocês possam abrir as vossas mentes, abrir os corações para o entendimento, porque uma palestra tem uma finalidade: iluminar. E esse é o nosso objetivo: nos iluminarmos a todos, a fim de melhorarmos a nossa caminhada, melhorarmos a qualidade dos nossos passos e assim seguirmos aquele que nos convidou para essa jornada. Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Que sigamos por Jesus nesses ensinamentos que ele nos deixou. Então, meus irmãos, como nós falamos, o nosso tema vai ser: não julgueis para não serdes julgados. Olha só, não julgar para não ser julgado. Como é que a coisa está lá no Evangelho, né? Em Mateus? Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Será empregada contigo a mesma medida que tenhais servido para com os outros. Então, com a mesma medida que a gente julga, nós seremos julgados. E o que é que significa julgar? Porque muitas vezes nós achamos que não estamos julgando. Eu não julgo ninguém, e julgando o tempo todo, né? Porque, na verdade, eu diria que é um vício que nós, na grande maioria, ainda carregamos, de estar julgando as outras pessoas. E a gente vai ver isso. Bom, no dicionário, julgar é tomar uma decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, né? Então você chega e você, de certa forma, condena alguém pela atitude, condena alguém pela reação, condena alguém por qualquer coisa que ela faça, né? Condena ela por pertencer a uma determinada classe, condena ela por pertencer a uma determinada raça, a pertencer a uma determinada denominação religiosa, e a gente já vai condenando as pessoas e considerando, né, o que é que vai acontecer com elas, porque pelas escolhas que elas fizeram. Também no dicionário está lá, formar conceito. Olha só, formar conceito, emitir parecer ou opinião sobre. Então tudo isso é julgado. Quando você dá a sua opinião sobre os outros, você está julgando. Quando você forma um conceito sobre alguém, ou sobre algo, sobre alguma atitude, algum acontecimento, algum fato, você está julgando. Então veja que isso amplia muito mais a ideia de julgar. Ah, mas eu não vou formar conceito? Bom, vamos ver isso adiante. Se a gente está tomando a posição de juiz, a gente deveria refletir um pouco sobre o que é ser um juiz. O que um juiz precisa para ele fazer
um julgamento justo e verdadeiro. Porque não vamos esquecer que a gente disse aqui que com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, eu quero justiça. Quando chegar na minha vez, eu vou querer justiça. Então, com que medida eu deverei julgar para que eu receba justiça? Um juiz, ele precisa, em primeiro lugar, conhecer as leis nos mínimos detalhes. E na linguagem jurídica, ele tem que conhecer também as jurisprudências, que são as interpretações da lei. Quais interpretações existem com relação a essa lei, quais foram os últimos acontecimentos, como foi julgado casos semelhantes a esse. É preciso ele conhecer tudo isso. É preciso ele ter uma visão geral do leque de tudo aquilo, de todo o contexto. Mas ele também precisa conhecer todos os fatos, o máximo possível de fatos. Porque um julgamento não pode se dar exatamente só por um momento. Porque às vezes aquele momento, ele é fruto de vários outros momentos, de várias outras ocorrências, várias outras situações que se acumularam para chegar àquele ponto, àquele momento. Então, um bom juiz, se ele não tem a noção total de tudo que aconteceu, ele pede o quê? Vistas dos processos. O juiz adia até o julgamento, né? Quando é uma coisa formada por vários juízes, a gente vê muito isso no STJ e tal, a gente vê muito isso. Aí alguém chega lá e pede vista do processo. Ele está dizendo que ou surgiu alguma dúvida nele, que ele precisa rever os processos para tirar aquela dúvida, esclarecer aquele ponto, ou que ele não viu, não olhou direito, está na hora de olhar, né? Claro que isso tem outros recursos, depende de um bocado de coisa aí, mas o importante é isso, que o juiz tem que conhecer os fatos. Quem são essas pessoas que estão envolvidas nesse problema que eu estou julgando? Qual é a razão de cada um? Qual é o comportamento de cada um? Então, se você não tiver todos esses conhecimentos, você pode estar errando. O juiz pode estar errando muito. Outra coisa que um juiz precisa é ser imparcial. Se ele não é imparcial, ele pode conhecer todo o processo, conhecer todas as leis, ele vai errar. Ele vai julgar de forma equivocada. Ele vai ser favorável a A ou B simplesmente porque ele é parcial, né? A gente vê, mais uma vez, na linguagem jurídica, que tem o termo que ele está impedido. O juiz se autodeclara impedido porque ele percebe que naquele problema ali, há alguém ali que tem uma ligação com ele e que isso pode dar uma impressão, né, de que ele favoreceu A ou B por causa disso. Então, nesse caso, o juiz prefere dizer: eu estou impedido de fazer esse julgamento, né? Isso acontece muito. Então, ele tem que ser imparcial. Não posso julgar pensando: eu estou fazendo julgamento de um menos favorecido por um mais favorecido, né? Eu não posso julgar porque eu prefiro as pessoas que se comportam desse jeito do que dessa. Eu prefiro as pessoas de tal cor do que de tal cor. Se você tiver os preconceitos, você vai ser parcial. Você vai ser parcial. Você não será um bom juiz. Você não será justo. E se você não for justo, você vai ser julgado na mesma medida. Com a mesma medida você será julgado quando chegar a sua hora, o seu momento. Todo mundo tem sua hora, seu momento de ser julgado. Porque está todo mundo julgando uns aos outros. A própria vida nos julga.
ela sim tem autoridade para isso. As leis divinas nos julgam, mas elas têm autoridade para isso e são justas. E são justas. Deus nos julga porque Ele é justo e Ele sabe o que é necessário para cada um de nós. Então, nada de preferências nem preconceitos. Com isso, não haverá uma justiça digna. E tudo isso a gente está falando, veja que estão falando ainda no reino humano, né? Isso para que a justiça humana se aproxime um pouco da justiça divina. Que esse é o principal objetivo. Para a gente ter uma ideia de como é perigoso um juiz julgar de uma forma inconveniente, Jesus, ou melhor, nós temos no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, né, um texto intitulado O Juiz Reformado. Nesse texto, né, a gente sabe que no Jesus no Lar, nesse livro, são sempre episódios que acontecem, né, nas reuniões de estudo do Evangelho, Jesus com seus apóstolos e vários seguidores, e eles sempre discutiam algum tema do Evangelho, e daí, a partir desse tema, Jesus contava as historinhas, aquele método de Jesus, aquele método didático de Jesus, de contar sempre uma historinha, para deixar aquilo bem registrado na mente das pessoas e a lição bem guardada e bem esclarecida. Então Jesus, nessa noite, Jesus recomendou que eles tivessem muita cautela no julgar. Cuidado na hora que vocês julgam. Cuidado, cautela. Tá? Então foi a recomendação de Jesus. Diante disso, muitas discussões foram levantadas, né? E aí ele mostra que o Mateus, ele disse assim: é difícil não criticar. Poderia ser qualquer um de nós dizendo isso aqui. É difícil não criticar. Porque a todo instante, o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Nós estamos sempre sendo convidados a emitir parecer, a emitir opinião sobre alguma coisa. Então, como ele disse, é muito difícil a gente não criticar. Porque quando a gente emite parecer em relação a alguma coisa que a gente não concorda, a gente vai criticar. Né? E André concorda com ele, dizendo: não é fácil agir com acerto, sem analisar detidamente. Aquela história do critério, conhecer o processo. Vamos analisar direitinho as coisas para que a gente emita um parecer razoável, moderado. Porque hoje está na moda a crítica ácida, agressiva. Você tem que marcar seu território com uma crítica feroz. É o que a gente vê muito hoje nessa polarização que está aí. Seja na política, seja em tudo quanto é lugar, tudo quanto é área, uma polarização muito grande. E faz com que as pessoas se sintam diferentes. Eu faço parte de um mundo, você faz parte de outro. Às vezes é marido, mulher, irmão com irmão, pai, filho, sabe? Pessoas no mesmo ambiente de trabalho, e aí existe essa polarização que separa, que segrega. E aí esse lado defende ferrenhamente as ideias que abraça, e esse, ninguém busca a moderação, ninguém busca o centro, ninguém busca perceber
as qualidades de cada lado e os defeitos de cada lado, para que assim a gente possa encontrar um meio termo e conviver em paz. A bipolarização, ou melhor, essa polarização que existe, ela só faz nos separar, nos segregar. Pois bem, então Jesus, percebendo toda essa discussão, resolveu contar uma história. E ele conta a história de um período em que Israel vivia sob o governo de grandes juízes. Então, todo lugar, toda região, toda cidade tinha um juiz, que era ele que governava. Então, o juiz, ele fazia as suas próprias leis. E aí ele conta o caso de um juiz, que ele era muito austero e violento. E ele imprimiu terror e crueldade a todos, os serventuários sob sua orientação. Então ele criou leis rígidas, rigorosas, leis desnecessárias, porque era aquele amor ao rigor, sabe? A querer que as pessoas andassem exatamente do jeito que você acha que tem que ser. E para que isso fosse cumprido, ele aumentou muito o número, vamos chamar assim, de policiais das leis. E deu a eles muito poder. E traçou, determinou castigos muito rigorosos, até para pequenos desvios daquelas leis, até leis que eram quase impossíveis de ser praticadas, tinham punições severas. Então, um juiz muito severo, um juiz muito rigoroso mesmo. Esse juiz, um belo dia, teve uma necessidade urgente de sair durante a noite à casa do seu filho, para ir à casa do seu filho, porque soube que ele estava muito doente. Não era permitido aquele horário, andar na calada da noite, mas o juiz não viu opção, foi pego de surpresa com uma notícia e muito amor que ele sentia pelo seu filho, porque as pessoas rigorosas também sentem amor, ele se deslocou imediatamente. Só que no caminho ele foi pego pelos policiais. E apesar de alegar ser o grande juiz, pois nem todos o conheciam pessoalmente, os policiais não acreditaram nele. Não iria o grande juiz, tão rigoroso, tão fiel às leis, descumpri-las ele próprio. E então ele foi vítima de severa violência, severa humilhação. Foi aprisionado, espancado, toda sorte de sofrimento ele passou e experimentou a brutalidade daqueles homens que amavam aquele trabalho de poder agredir, de poder humilhar e se divertiam com isso. Então ele passou toda sorte de dores aquela noite. E só quando o dia já vinha claro, há muitas horas, o equívoco foi esclarecido e ele pôde retornar à sua posição. Mas ferido, humilhado, porém esclarecido. Percebeu ele naquele momento o rigor a que submetia a todos os outros. Percebeu ele naquele momento o exagero das suas leis. Percebeu o poder que deu a homens brutos, violentos, e se arrependeu. E aí Jesus conclui o ensinamento dizendo:
Somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Então, para que estejamos habilitados a exercer a justiça em nome de Deus, é preciso experiência, é preciso aprendizado, é preciso que a gente se coloque no lugar daqueles que sofrem, daqueles que serão julgados por nós. Vamos nos colocar no lugar das pessoas, vamos ter empatia, vamos ter amor, vamos pensar, e se fosse eu? E se fosse meu filho? Porque às vezes julgamos os filhos dos outros e julgamos os pais dos jovens que nós vemos nos caminhos tortos da vida e julgamos autoridades e julgamos todo mundo em nossa volta com medidas que não aceitaríamos, não acharíamos justos que alguém nos julgasse. Esse é um ensinamento simples de Jesus. É um ensinamento recorrente. Eu digo que está lá, em primeiro lugar, no Pai Nosso. No Pai Nosso a gente diz: perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. Olha se não é o mesmo ensinamento, na essência é o mesmo ensinamento. Perdoa os seus devedores, né? Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Vamos dizer assim, a lei de São Francisco de Assis. Amando o que se é amado, perdoando o que se é perdoado, julgando se é julgado. Então nós temos esse ensinamento recorrente de não fazermos aos outros aquilo que não quereríamos que os outros nos fizessem. Esse é o ensinamento básico do Evangelho. Se tudo se perdesse do ensinamento do Evangelho e ficasse só isso, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que te fizesse, a gente encontraria a paz. Nós encontraríamos o paraíso. Nós penetraríamos facilmente no reino dos céus. Basta isso. Basta isso. E quando nós falamos não julgueis para não ser julgados, nós estamos repetindo esse ensinamento. Estamos repetindo a mesma lição. É um gesto de caridade, é um gesto de amor, é um gesto de aperfeiçoamento interior, é um gesto do homem de bem. Um homem de bem não julga. Se tiver de emitir um parecer, vai se colocar no lugar daquele pensar. E se fosse eu? Mas não é se fosse eu como todo o cabedal que eu tenho, todo o aprendizado que eu tenho naquele lugar, eu agiria de tal forma. Não. Se fosse eu no lugar dele, com o aprendizado que ele tem, com as motivações que ele tem, com o sofrimento que ele carrega, com as angústias que vão na sua alma. Se fosse eu, o que eu queria que fizessem por mim? Como eu queria que me julgassem? O que eu gostaria de receber? Porque quando olhamos para os outros e vemos, bom, eu não sou igual a ele, mas talvez nós já tenhamos sido. E se não somos, é porque já aprendemos. E se aprendemos, é porque fomos beneficiados de alguma forma.
para aprender, fomos motivados de alguma maneira para aprender. Não é com a crueldade, não é com o sentimento de punição, de castigo, que a gente vai trazer essas almas, né, de volta. Que Jesus vai trazer as ovelhas de volta ao aprisco. Não é com crueldade, não é com dedos apontados, não é com críticas ácidas, não é com posições empedernidas, não é como um juiz duro, rigoroso, que quer a morte do pecador. Deus não quer a morte do pecador. Deus quer a remissão. Deus quer que a gente se transforme, que a gente se melhore. Por isso Jesus trouxe o Evangelho para a gente. Por isso Jesus trouxe todo esse receituário para a gente entender que só através do amor nós vamos avançar. E é o amor por todos. É o amor até por aqueles que ainda recusam o amor. Há uma história muito linda na vida de Bezerra de Menezes. Eu vou contar de uma forma bem superficial, porque eu confesso que pesquisei, mas não encontrei nos livros. Mas foi uma leitura que eu fiz há muitos anos atrás, e alguma de vocês provavelmente vai lembrar aí, se tiver conhecimento. Mas há uma história da vida de Bezerra de Menezes em que ele frequentava uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, um espírito muito apegado, né, aos rigores da lei, muito ligado, se eu não me engano, ele era muito ligado à Igreja Católica Antiga. Então ele era muito duro, ele era muito rigoroso nas suas colocações. E ele esteve nas reuniões mediúnicas, nas sessões mediúnicas que Bezerra participava diversas vezes. Porque às vezes nós pensamos, né, nós temos essa ilusão, nós espíritos, médiuns, né, que trabalhamos em reunião mediúnica, que o espírito chega e a gente logo converte ele. Mas tem que ter paciência. Como Deus tem paciência com a gente. Então temos que ter paciência. Então esse espírito ele teve várias vezes, e ele discutia muito, e ele interrogava muito. E os médiuns e os doutrinadores ali na mediúnica procuravam envolvê-lo, se esforçavam para convencê-lo, para esclarecê-lo, para fazer com que ele percebesse o equívoco em que ele estava vivendo. Depois de várias sessões em que ele compareceu, um belo dia ele chegou muito tranquilo. E aí ele mostrou, né, se declarou modificado. E ele disse tudo, como ele pensava antes, as mudanças que ele estava fazendo, a maneira de ver tudo aquilo. Mas ele deixou um ponto bem claro, bem evidente, quando ele disse: eu quero deixar claro que não foram as palavras de vocês todos aqui que me influenciaram para que eu mudasse a minha disposição íntima. Mas foi o amor que eu senti vir nas palavras desse velhinho de barba branca, que era o nosso querido Bezerra de Menezes. O Bezerra não falava com aquele espírito endurecido que nós poderíamos chamar de obsessor, espírito das trevas. Bezerra via ali um irmão
Bezerra via ali alguém que precisava ser amado. E assim, apesar das suas palavras de esclarecimento, o que é o recheio de todas as suas palavras era amor. Bezerra de Menezes não julgou aquele espírito. Que às vezes, quando falamos de obsessores, pensamos espírito do mal, espírito da treva. Não pensamos que são espíritos equivocados, que são espíritos magoados, que não estão sabendo lidar com as suas mágoas, que são espíritos que de alguma forma sofreram algum tipo de violência e não souberam como burilar isso. E como é que eles vão despertar se não for através do amor? Como eles vão perceber como é bom amar se eles não se sentirem amados? Então Bezerra fez esse trabalho. Bezerra fez com que essa luz surgisse ali e desse aquela grande força, aquele grande impulso íntimo àquela alma, para que ela se levantasse. Se buscarmos em todas as oportunidades que nós temos de julgar, buscarmos esse sentimento, olharmos para aquela pessoa e pensar, meu Deus, como ela precisa de amor, como ela precisa de carinho, como ela precisa de compreensão. O que é que eu posso fazer para ajudar, para iluminar essa pessoa? Essa semana eu sentia, num momento que eu estava fazendo um atendimento fraterno, uma dificuldade grande. E aí eu orei para dentro de mim e disse, meu Deus, o que é que eu posso dizer para essa pessoa para que ela sinta que esse não é o caminho para resolver o problema. E realmente esse tem que ser a nossa busca. É como nós queremos ser tratados. Nós todos ainda temos muitas imperfeições. Nós todos ainda temos muitos vícios. Nós todos somos aprendizes ainda. Nós somos aprendizes. Nós estamos ainda tropeçando, nós estamos engateando na vida moral. Estamos engateando. Olha, achamos bonitas coisas que a gente ouve, a gente repassa, né? Hoje na rede social, as mensagens bonitas. E a nossa prática é tão diferente daquelas mensagens bonitas que a gente manda, mas porque estamos engateando ainda. Se você gosta de julgar, se você gosta de criticar, se você gosta de analisar a vida das pessoas, lembre que você é uma pessoa. E você é a melhor pessoa que tem para você fazer isso, porque fazendo isso com essa pessoa que é você, você vai se melhorar. E a gente sabe que a gente só é feliz, só se tornará pessoas felizes fazendo a nossa reforma íntima. Conhecendo a nós mesmos, como nos lembra muito Joana de Ângeles, é um ensinamento muito antigo, mas Joana nos lembra muito isso. Conhece-te a ti mesmo. Então vamos voltar o nosso olhar de juiz para nós. Vamos voltar o nosso olhar de juiz para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para as nossas reações, para as nossas atitudes no dia a dia, para a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas que estão em nossa volta, dentro da nossa casa.
ou em qualquer outro ambiente onde nós estejamos. Vamos nos voltar, porque a gente vai ganhar com isso. Na hora que eu reconhecer, sabe, cada defeito e também cada qualidade, eu vou poder manipular isso dentro de mim mesmo. Eu vou poder dizer, não, isso aqui, cara, isso não me presta. Eu tenho que tirar isso de mim. Pode ser difícil no início, como tudo. Tudo é luta, tudo é exercício, tudo é esforço. E esse é o grande esforço que nós precisamos fazer. A gente tem que entender que nós precisamos ter paciência com os nossos semelhantes. Como nós precisamos ter paciência com nós mesmos. Deus tem paciência conosco. A paciência está sempre nos seguindo, nos acompanhando, porque a gente comete muitos erros, cujas consequências ruins que poderiam acontecer, nem sempre acontecem. Por quê? Porque a vida tem paciência com a gente. Nossa mãe teve paciência com a gente quando a gente era totalmente dependente dela. Os nossos professores tiveram paciência conosco quando nós éramos totalmente ignorantes. Até os nossos médicos, cuidadores, tiveram paciência conosco. Porque muitas vezes abusamos da nossa saúde e o médico está ali receitando, examinando, dando conselhos para nós. Paciência. A paciência está em toda parte nos acompanhando. A vida tem paciência conosco. As várias encarnações em que nós cometemos os mesmos erros. E Deus tem paciência conosco. Então, vamos exercitar a paciência. Vamos exercitar o amor. Vamos exercitar a empatia. E assim nós poderemos ser excelentes juízes. Juízes que decidem com amor, com desejo de educar, com desejo de ensinar, com desejo de ver um problema resolvido. E aquele que erra, arrependido e redirecionado na vida. Essa é a grande vitória desse ensinamento. Não julgueis para não serdes julgados. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine muito, que a gente possa refletir sobre tudo isso, porque isso, a nossa felicidade, o nosso sucesso moral e espiritual na vida, depende de aprendermos essas lições que Jesus nos deixou. Muito obrigado.